Bom dia, pessoal. Meu nome é César Mello, sou advogado especialista em direito público. E o vídeo de hoje é para comentar uma situação de encerramento de live precoce, né? Houve aí uma precocidade da minha parte em encerrar a live e, infelizmente, o melhor da noite nós perdemos devido a essa minha precocidade, né? Então, vamos à vinheta e em seguida seguimos ao vídeo para contar o melhor da noite. Gente do céu! Pois bem, pessoal, ontem eu fiz uma live acompanhando as eleições do Congresso, Câmara e Senado. Do Senado não teve muita surpresa, né? O senador lá, apoiado pelo governo, foi apoiado daquele jeito, tipo, o cara já vai ganhar mesmo, né? Então vamos dizer que a gente apoiou, né? Pelo menos não dá motivo para o cara fazer o nosso fiofó, né? Mas não houve grandes articulações, promessas de cargos e etc, porque o cara já estava eleito, né? Por decisão do Senado mesmo, certo? Então o governo foi lá e apoiou a eleição do cara, sim. Tem muito alarde, né? Inês já era morta, não havia o que se fazer, né? É, aquilo que não tem solução, solucionado está. Essa é a máxima aplicável ao caso, certo? Porém, na Câmara, aí houve grandes articulações, né? O pessoal do bumbum guloso comparando liberação de emenda com pagamento de mensalão, né? Comparando a cessão de cargos de terceiro e quarto escalão com pagamento de mensalão, é tudo a mesma coisa, né? Os desarmamentistas, né? O pessoal de pensamento desarmamentista, que acha que é de direita, mas na verdade é de esquerda, dizendo assim, mas não devia liberar emenda porque o cara libera emenda pro cara roubar. Sim, do mesmo jeito que a gente não devia ter arma porque as pessoas têm arma para matar as pessoas, né? Para matar os outros, para cometer crime. É só para isso que a arma serve, né? A única hipótese possível da arma ser utilizada é para crime, então o certo é proibir, certo? Vamos proibir, né? Se existe o risco de não dar certo, vamos proibir. Certo? A gente está vendo, né, que isso está nos levando, né? Então, existe sim a hipótese de uma emenda parlamentar ser desviada? Sim. Existe hipótese de alguém ocupar um cargo para roubar? Existe, né? E é para isso que nós pagamos milhões e milhões, talvez até bilhões de reais por ano para ter uma Polícia Federal incumbida de resolver isso daí, certo? Se a Polícia Federal não resolve, isso não é motivo para proibir que a coisa seja feita, tá? É motivo para cobrar que a Polícia Federal faça o seu serviço pelo qual é soberbamente remunerada, certo? Porém, contudo, no entanto, a gente sabe que político é político, né? A gente aproveitou os grandes momentos, né? A gente teve o Baleia, que eu passei sem o tradutor, né? A gente teve o Van Hatten cantando Mimimi, inclusive eu tomei strike naquele vídeo por ter posto essas músicas no ar. A gente teve lá a Palmeirinha passando receita de bolo de abacaxi. E daí a gente teve o Lira, que falou algumas coisas lá, né? A gente também não prestou muita atenção. E daí ele ganhou, né? Foi aclamado, amplamente aplaudido. E daí começou a fazer um discurso nada a ver, completamente político, falando de paz, de juntar a esquerda, juntar a direita e não sei o quê. Eu já tinha tomado 2 cervejas, já tava com a garganta incomodando, né? Já era pra lá de meia-noite e eu encerrei a live. E infelizmente eu não devia ter feito isso, porque o Lira mostrou a que veio feio com aquele artigo, né? Tem a direita de um lado, a esquerda do outro, e nós vamos botar um corredor no meio onde vão passar e não sei o que, pipipi, popopó e tal, né? E daí deu 10 minutos, ele mostrou que o corredor que ele tava falando, na verdade, era um corredor polonês, e daí comeu o cu do Dória sem cuspe. Foi isso que ele fez, tá? Vou repetir. Paz, harmonia, independência de poderes e comeu o cu do Dória. Foi isso que ele fez. E eu vou mostrar para vocês da onde que eu tô tirando isso, né? Aqui nós temos, né, a Folha do São Paulo, né? Colocando aqui, discurso de paz e amor de Arthur Lira durou 10 minutos, diz Dória. Para Tucano, que apoiou a baleia, primeiro ato do novo presidente da Câmara foi revanchista e odioso, discurso de ódio, né? O famoso discurso de ódio, né? E eu vou explicar para vocês o que aconteceu, tá? Que eu também não tinha pego. Eu fui saía hoje de manhã e daí pus no rádio. Aí, quando acontece essas coisas, eu ponho na Band News, essas rádio esquerdista, para ver eles chorando, né? E, sem grande surpresa, a Dora Kramer estava chorando amargamente, né? Falando entre dentes, né? Dava para sentir o ódio na voz dela.
Mas eu não entendi direito do que ela tava falando, né? Me pareceu mais um wishful think, assim. Ele tá fazendo, mas não é pra tanto, porque a reforma, mas talvez não dê, e não sei o quê, porque tem que manter a autonomia e não sei o quê, tipo, querendo dar ordem no como é que o cara tem que fazer a presidência da Câmara, né? Dizendo que ele tinha que agir que nem o Maia, né? Dora, se o Maia perdeu, e perdeu do jeito que perdeu, é porque o jeito do Maia tá cagado, não tá certo, entendeu? O cara, se for minimamente inteligente, vai fazer o contrário do que o Maia faz, né? Porque se o do Maia fosse bom, o Baleia tinha ganho, certo? E o que na prática aconteceu? Aconteceu o seguinte: existe a presidência da Câmara e existem as mesas diretoras, né? Então, vocês veem quando tem votação de projetos, etc., não era sempre o Maia que estava sentado, né? Eram outros deputados que sentavam, que são os presidentes das mesas, que é o cara que vai, por exemplo, viu que vai perder, pede, por exemplo, a Maria do Rosário dar um piti dizendo que alguém passou a mão na bunda dela lá no meio do plenário e suspende a sessão para não ter a votação. Certo? Quando vai votar, um deputado de direita pede a palavra, ignora, finge que não viu, passa direto, né? Ou seja, é o presidente da mesa que tem o poder de atropelar os procedimentos para o projeto correr mais rápido ou ficar inventando história para o projeto demorar mais, certo? E o que aconteceu? De forma, o bloco do Baleia, sabendo que ia perder, formaram um acordo e a partir desse acordo nomearam pessoas para as mesas diretoras, tá? E colocaram o PSDB numa das mesas diretoras, certo? MDB e PT nas mesas diretoras. Qual o objetivo desse pessoal? O objetivo desse pessoal vão ser encaminhadas as reformas e eles queriam atrasar. É isso. Eles querem atrasar para fuder com o povo e o pessoal ficar com raiva. Aí atrasa tudo, causa problema, etc. E daí a culpa, obviamente, vai ser do Bolsonaro, certo? Assim como eu vi a outra lá, uma que é comunistinha lá, bem comunistinha, agora não lembro o nome dela, da Globo, comentarista da Globo, dizendo que a equipe econômica perdeu o timing de fazer o auxílio emergencial e não sei o quê, e agora o Congresso vai fazer o novo auxílio emergencial, né? E o governo, a equipe econômica do governo fez errado, não sei o quê. Não, filha, não. A questão é a seguinte: se precisa do auxílio emergencial, quem tem que fazer é o Congresso mesmo. Por quê? Porque não está previsto no orçamento isso, certo? Se o presidente for fazer, é pedalada fiscal. Certo? Ele vai precisar inventar tirar dinheiro de um lugar que não está previsto. E daí, o que vai acontecer? Vai fazer auxílio emergencial e vai ser acusado. Vai dizer que é impeachment, que é violação da lei de responsabilidade fiscal, etc. Qual que é a única forma, sendo que não há dinheiro para aprovar o auxílio emergencial, é se o Congresso aprovar. Se o Congresso aprovar, o presidente não pode ser acusado de violação da lei de responsabilidade fiscal. Simples assim, entendeu? Simples assim, tá? Todo mundo que tem junta-lé com CRE entende o truque, certo? Então, é fato, não importa o que faça, essa galerinha aí vai dizer que tá ruim, certo? Então, fizeram um acordo e eles tinham sido eleitos para as mesas, certo? Então ia ter PSDB, PT e MDB lá, a galerinha do Maia, presidente das mesas, né? O que daí geraria o ônus do Arthur Lira, se quisesse fazendar, mandar para plenário para ele presidir. O que significa que teria que ser votado uma coisa de cada vez, certo? Não dava para tocar nas mesas, nas comissões, individualmente a coisa mais rápida, porque daí, se você tem vários presidentes de comissões favoráveis às reformas, todo mundo trabalha junto e vai tocando as coisas paralelamente, certo? Se é só o presidente da casa que é a favor e todos os presidentes de comissões são contra, aí a coisa anda mais devagar, certo? Que é o objetivo do PSDB, do PT e do MDB, tá? E o que o Lira fez? Assumiu, fez lá o discurso de vamos unir as pessoas, etc., né? Sentou na mesa e falou, pois sabe o PT, o PSDB e o MDB que foram eleitos para a mesa? Então, eu estou anulando o ato que elegeu eles, tá? Estou anulando o ato. A eleição está cancelada, só vale a eleição da presidência da casa, certo? E vamos votar de volta amanhã. Aquele jato de merda na cara dos petistas, do Dória. Por quê? Porque o Dória tá contando com a união PSDB, DEM e MDB para 2022, certo? E agora acabou. Tipo, não tem. O PSDB morreu. Com essa história, o PSDB morreu. Arthur Lira esmagou o PSDB ali, né? E por que ele fez isso? Né? Tá errado? Foi ato ditatorial? Não. O regimento da casa diz que o acordo que permitiu essa eleição deveria ser protocolado até meio-dia. Porém, contudo, no entanto, né, a galerinha protocolou
2 horas da tarde, 1h40, 2 horas da tarde. E o Maia aceitou mesmo de forma antirregimental. O Maia aceitou mesmo de forma antirregimental. Tava tendo quebra-pau lá por umas 3, 4 horas da tarde sobre isso, justamente sobre isso, certo? Por que tava tendo quebra-pau? Tava tendo quebra-pau porque a galera que não é da oposição falou, presidente, o regimento é claro, isso daí tinha que ter sido protocolado até meio-dia. Os caras protocolaram 1h40, não pode ser aceito. O acordo que vale é o acordo anterior. E o Maia, não, eu sou o presidente, eu mando aqui, eu sou foda, não sei quem, não sei o quê. Fez o que levou ele a perder a presidência da casa. Aplicação do regimento só quando convém, certo? Né? Daí, maravilha, tudo bem. Maia faz o seu último ato ilegal, né? Podia ter aproveitado e aceitado o pedido de impeachment do Bolsonaro, né? E ficou claro por que ele não fez isso, tá? Porque o Arthur Lira fez com esse ato ilegal do Maia a mesma coisa que ele faria com o aceito do pedido de impeachment da casa, certo? 10 minutos depois de fazer um discurso de paz e harmonia, ele sentou na mesa, se imbuiu do poder, e assim que se imbuiu do poder, comeu o cu dos esquerdistas. Tá? Ai, César, você é puxa-saco do Lira, não sei o que. Já falei pra vocês, gente. Eu tô cagando porque as pessoas falam. Eu tô avaliando o que as pessoas fazem, tá? E foi um ato extremamente importante dele, de ter feito, simplesmente cumprido a lei, cumpriu o regimento da casa, certo? Foi odioso, foi isso, foi aquilo, não, foi o cumprimento da regra, certo? Se você foi prejudicado, problema seu, calcinha apertada, tá? Então, gente, é isso, as perspectivas são boas. Não, e antes de terminar, eu gostaria de fazer mais um comentário, certo? Tem uma galerinha de laranja, tem uma galerinha cítrica, dando muito bote, falando, já estão enchendo o balão do eu avisei, certo? Porque você vai ver, porque daqui a 6 meses o Lira vai se voltar contra Bolsonaro, e daí, e pipipi, popopó, porque o Maia e não sei o que, pipipi, popopó. Sim, maravilha. Eu acho que isso vai acontecer? Eu acho que provavelmente, né, o jogo de poder, as peças se movem e pode ser que o interesse não seja mais estar do lado do Bolsonaro. Tá? Eu acho que isso vai acontecer muito provavelmente. 6 meses, eu acho que um pouco mais. Né? Lá por outubro, novembro, eu acredito que isso realmente vai acontecer, porque daí há uma movimentação grave nas peças por conta das eleições, certo? Pode ser que se forme um bloco favorável ao presidente, e daí ele vai continuar apoiando o presidente. Pode ser que haja uma cisão e, de repente, o próprio Lira queira sair para presidente, e daí acontece uma cisão. Certo? Só que eu lembro aos nossos amigos ginastas do bote anal que o presidente Bolsonaro apoiou o Maia. Sim, apoiou o Maia. E nos 6 meses de namoro entre Bolsonaro e Maia foi aprovada a reforma da Previdência. Reforma da Previdência que foi tentada no governo do Temer e não passou. Tá? Se não fosse a reforma da Previdência, a gente não teria fôlego para passar por essa pandemia. Nós consumimos a pouca gordura que a reforma da Previdência aprovou, certo? Então, qual que é a preocupação dos nossos ginastas do bote anal? A preocupação dos nossos ginastas do bote anal é que eles sabem que nos próximos 6 meses de namoro, efetivamente as reformas vão ser aprovadas. Isso vai aumentar a nossa gordura para enfrentar outros problemas futuros, certo? E muitos desses vão simplesmente ficar sem discurso. Porque o que eles querem? Eles querem que não aprove nada para em 2022 eles lançarem um candidato dizendo assim, olha, vocês votaram no Bolsonaro porque vocês queriam o Paulo Guedes. Então, a gente tem um presidente que é o Paulo Guedes aqui, então votem nele porque daí a prioridade vai ser as reformas e as reformas vão passar. Então, o desespero deles simplesmente não vai sobrar pauta para ser apresentada para 2022, porque o governo Bolsonaro vai ter cumprido a pauta deles, certo? E daí eles vão ser absolutamente desnecessários. E a pauta que sobra deles é a mesma pauta do PSOL, né? A pauta de costumes deles é a mesma pauta do PSOL, que é uma pauta que ninguém quer. Tá? Então é por isso que estão aí ginastas do bote anal. Tá? Então, gente, é isso. Acredito que as perspectivas serão boas, né? Estamos na esperança. Bolsonaro já pode soltar o decreto, fique à vontade. Tá? Terça-feira é um dia bom para soltar decreto, tá? Até por conta da nossa piada. Tá? E lembrem-se, o porte do CAC existe, ele vive nos nossos corações e mentes, basta nós organizar. Até o próximo vídeo.